Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que está em vós. Também na Epístola de Judas, capítulo único, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência para escrever-nos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém, irmãos? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Sabemos que a tua igreja é detentora de todo esse depósito da tua parte, e que nós somos levados por ti a guardar esse depósito com sabedoria, Senhor, e a defendê-lo com diligência, segundo aquilo que o Senhor nos tem dado. Sabemos tudo que o Senhor nos confiou, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a guardar as coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos, para que nós possamos perseverar até o fim, bem-sucedidos, mediante a obra do Teu Espírito Santo. Nós pedimos isso e também desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de abrir também com os irmãos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim o texto: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro para nós que nós temos um depósito da parte de Deus, algo que Deus confiou à igreja e que nós temos para guardar. Isso foi o que Paulo disse a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 13 e 14. E quando nós abrimos a epístola a Judas, no capítulo único, verso 3, você lê que quando Judas estava empenhado a escrever sobre a comum salvação, ele foi impelido pelo Espírito Santo a instruir os irmãos a batalharem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E essa fé, irmãos, é todo o conteúdo que a igreja recebeu de Deus para guardar. Na verdade, o próprio Deus se confiou à igreja. A igreja é detentora da própria presença de Deus, de tudo que Deus é, de tudo que Ele disse. E nela está depositado. Por isso é um bom depósito. Foi confiado a nós o próprio Filho de Deus, para que nós possamos guardar tudo aquilo que diz respeito a Ele, a sua natureza, a sua pessoa. E eu gostaria desde já chamar a atenção dos irmãos que isso não é um monte de doutrinas, ainda que sejam muitos assuntos, mas o que Deus confiou a nós foi a presença dEle mesmo, e as coisas que dizem respeito a Ele, e o testemunho verdadeiro a respeito dEle, da sua pessoa, daquilo que Ele tem para fazer em todo o universo, do seu Filho Jesus Cristo, do seu Santo Espírito. Todo esse depósito foi confiado à igreja. Amém, irmãos? E eu não sei como nós andamos com respeito a isso. Quanto tempo os irmãos têm de caminhada na fé, e quanto desse depósito já está bem claro para os irmãos. E por causa disso, hoje nós vamos tratar um pouco daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos para guardar da parte de Deus. E eu não gostaria que ninguém se assustasse. Se você vê que você está muito para trás em tudo isso, saiba que é tempo de recomeçar.
de começar a se esforçar e batalhar e aprender a santificar a Cristo no vosso coração, para que, sabendo as coisas que vêm de Deus, possamos dar resposta a todos aqueles que nos perguntam sobre a nossa esperança, sobre a razão da nossa esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada um de nós, irmãos, tem uma parcela dessa porção de Deus em si. E nós, como igreja, temos uma quantidade grande de coisas que devemos guardar e por elas batalhar. Existem pormenores que você não deve, por esses, nem discutir. Coisas que talvez não são tão claras na palavra de Deus. Mas as coisas que são bem claras e limpas na palavra de Deus, são coisas que Deus nos deixou para guardar. E a primeira coisa que Deus nos deixou para guardar, irmãos, foi o próprio Deus. Mas, como precisamos de um lugar onde nos diga sobre Deus, nós vamos começar pela Escritura Sagrada. Amém? Os irmãos podem abrir suas Bíblias e segundo a Timóteo, capítulo 3, um texto bem conhecido de todos nós. O que cremos? Qual foi o conteúdo que o próprio Deus confiou para nós guardarmos? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante. Nossa regra de fé e prática, dela provém toda a autoridade, por ela Deus governa a igreja, ela é a revelação especial de Deus. Enquanto os homens olham para as coisas que Deus criou e nelas podem ver a assinatura de Deus de alguma forma, como diz o Salmo 19, o Salmo 119, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, como diz 1 de João capítulo 5, nela está contido o testemunho de Deus. Então, se você quiser saber qual é o ponto de vista de Deus e a verdade sobre todas as coisas, sobre todo o universo, sobre você, sobre quem você é, sobre o que é a igreja, sobre o que é Jesus Cristo, o Espírito, todo o conteúdo da fé está aqui. Por isso nós começamos por ela. E a palavra de Deus, como diz 2 de Timóteo capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Algumas traduções dizem assim, irmãos: toda a Escritura inspirada por Deus é apta. Essa é uma tradução equivocada. Você pode entender que parte da Escritura então é inspirada, e aquela que é inspirada é apta para o ensino. E o texto aqui quer dizer que toda Escritura, do começo ao fim dela, é inspirada por Deus. Foi exalada pela boca de Deus, foi soprada pela boca de Deus para nós, e contém todo o conselho de Deus, todos os mistérios de Deus. E foi isso que foi confiado a nós, irmãos. A igreja é detentora de todos os mistérios de Deus. O mistério de Deus, Cristo, o mistério de Cristo, a igreja, o mistério da vontade divina, o mistério da fé, o mistério da piedade, todos os mistérios de um ponto de vista positivo e até mesmo aqueles negativos, o mistério da iniquidade, o mistério da Babilônia, todos esses estão contidos nas Sagradas Escrituras. E elas têm o parecer de Deus sobre tudo isso. Amém? Então é por isso que o diabo está tão preocupado em tirar a credibilidade da palavra de Deus. Foram homens que escreveram. Sim, foram homens que escreveram. E a Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19,
que homens santos, aliás, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que toda a Escritura não provém de particular elucidação, ou seja, não provém de alguma coisa que nasceu no coração de algum homem, mas a Bíblia diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos, amém, irmãos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo. Você se lembra de alguma coisa que nós lemos aqui? Judas estava empenhado em escrever para os irmãos sobre a comum salvação. E o que aconteceu, irmãos? Ele foi impelido pelo Espírito Santo a escrever sobre outra coisa. E ele escreveu aquela pequena epístola de 24 versículos, que parece uma pílula que deixa você dormindo alguns dias. Parece que o Espírito Santo colocou naqueles pequenos versículos uma quantidade de verdade e realidade espiritual que nem que nós escrevêssemos muitos livros sobre ele, seríamos capazes de desmanchar toda aquela verdade. Homens santos foram impelidos pelo Espírito Santo e não escreveram da sua própria parte. Os irmãos creem nisso, irmãos? É isso que nós cremos, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pela boca de Deus. E como dizia um santo do passado, porque foram homens que escreveram elas, inspirados por Deus, o Senhor permitiu que aquele registro pessoal deles se mantivesse nas Escrituras. Mas ela não é só humana, ela está na sua mão porque foi escrita por homens impelidos pelo Espírito Santo. Mas ela é também divina, e porque ela é divina, nós devemos olhar para ela com reverência, santo temor, em oração, com diligência. E porque ela é humana também, nós devemos batalhar para entendê-la. Nós devemos estudá-la. Nós devemos conhecer sobre as figuras de linguagem, sobre os tipos, sobre as maneiras que foram escritas aqui. Você encontra muitas figuras aqui, irmãos. Muitos gêneros literais aqui. Você encontra parábola, você encontra prosa, você encontra história, você encontra tipo, você encontra figura, e por causa disso você tem que batalhar para você entender. Amém? Então, como dizia Calvino, para entender a palavra de Deus você tem que orar e labutar. Não vai cair do céu sobre a sua cabeça, amém? Você vai ter que se esforçar para ser um obreiro fiel, aprovado e que maneja bem a palavra da verdade, como diz em Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15. Também a palavra de Deus é infalível. Jesus disse que as Escrituras não podem ser quebrantadas. João capítulo 10, versículo 35. A Igreja Católica, irmãos, diz que ela é que deu autoridade à Escritura, e que a Igreja tem toda a autoridade. A Igreja chamada ortodoxa diz que o que governa a Igreja é a tradição e a Escritura. Mas a Bíblia nos revela que o Senhor Jesus governa a sua Igreja através da Escritura. E nós nos reunimos em torno disso, irmãos. Nós nos reunimos debaixo da autoridade da Escritura. Se não está na Escritura, você pode gostar muito de alguma prática, mas nós não iremos praticá-la. Nós não iremos fazer nada que não tem respaldo na palavra de Deus. Amém? Esse tem sido um erro terrível da igreja. Ele tem adicionado à Escritura coisas que não estão nela e praticado coisas que estão em desacordo com ela. Mas nós nos manteremos firmes na autoridade da Escritura. Amém?
A Escritura, irmão, é essa revelação especial de Deus. Leia o Salmo 19 em casa. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Amém, irmãos? O testemunho do Senhor é límpido e dá sabedoria aos simples. Os irmãos podem abrir lá para nós lermos. É nessas verdades que nós vamos nos manter, irmãos. E de tempos em tempos nós temos que ter pelo menos uma reunião para dizer para os irmãos o que nós cremos. E que isso chame a sua atenção, porque você mesmo tem que dar resposta a todo aquele que te pedir razão da esperança que há em ti. Amém? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz a anunciação a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Essa parte se chama revelação natural. Deus se revelando aos homens através das coisas criadas. Porque de tudo o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, a Bíblia diz. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. E agora você começa a ver a revelação especial de Deus. Você tem ela nas suas mãos, irmãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Todos esses adjetivos são adjetivos da palavra de Deus. A lei do Senhor está aí na sua mão. A lei do Senhor. Segundo, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, igualmente justos. Veja, irmão, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir os seus próprios erros? Você consegue responder essa pergunta, irmão? Você acabou de descobrir quem pode. Aquele que está envolvido com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma espada que vai ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que não seja revelada na sua presença. Todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele a quem devemos de prestar contas. Você quer discernir os seus erros? A palavra de Deus é capaz de discernir os seus erros. Você, sem ela, não. Ela vai ser um espelho que vai mostrar a sua vergonha, a minha vergonha, a realidade de quem nós somos. O nosso coração vai ser exposto quando nós nos expomos à palavra de Deus. Absolve-me das coisas que são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu.
Que essa seja a nossa busca, irmãos. Amém? Nós olharmos para o céu, nós descobrirmos a glória de Deus. Quando nós olharmos para a palavra de Deus, nós encontrarmos a sua lei, seus testemunhos, seu preceito, seus mandamentos, seus juízos. E assim nós vamos ser transformados, vamos descobrir aquilo que nós recebemos da parte de Deus para guardar. Também a palavra de Deus, essa escritura, você crê que ela é infalível, irmão? A Bíblia diz que ela também é alimento para a nossa alma. E a Bíblia diz em Deuteronômio 8:3 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus. E aqui nós cremos que a palavra de Deus é alimento. Então nós estamos num banquete, amém? Recebendo de Deus e da sua palavra. Também ela nos traz iluminação. Esse é um outro estágio. Por si só, irmãos, a palavra de Deus é a revelação de Deus. Mas ainda assim você está no escuro, mesmo a lendo. Mas se você realmente ser humilde diante do Senhor, buscar ser alimentado pelo Senhor, a Bíblia diz que a exposição das suas palavras ilumina a alma. Então existe um estágio da revelação de Deus, chama-se iluminação. É quando a palavra se torna viva para você, quando a palavra se torna real para você. Até aquele ponto ela não se tornou real para você, mas quando o Senhor pelo seu Espírito ilumina a sua palavra, então ela se torna vida, realidade. E essa palavra é que ilumina as nossas almas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é inspirada, infalível, inerrante. É a nossa única regra de fé e prática. E nós precisamos desenvolver um relacionamento com ela de temor na presença de Deus, e sendo transformados pela exposição da sua palavra, vamos sendo conformados à imagem de Cristo, e esse depósito de Deus vai sendo colocado dentro da igreja, dentro de cada um de nós. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Ninguém fará isso por nós. Nenhum versículo vai cair na sua cabeça e entrar no seu cérebro por osmose. Você vai ter que estudá-lo, você vai ter que repeti-lo, você vai ter que investigar, você vai ter que decorar, você vai ter que guardar. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, verdadeiramente sois meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que interessante, né, irmãos? Isso é Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Veja o critério: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. É assim, irmãos? Então verdadeiramente serei meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus é saúde até mesmo para os seus ossos, irmão. E é isso que nós cremos. Amém? E ela nos revela quem Deus é. Ela nos revela que nós temos um Deus transcendente. Significa que Deus não está preso a nada do que Ele fez. Ele é maior que tudo, que todas as coisas existem nele. Ele não é como o panteísmo dizia, que está em todas as coisas. Deus está numa árvore, Deus está numa fruta. Não é isso. Todas as coisas existem em Deus. A palavra de Deus diz em Atos 17 que é nele que nos movemos, vivemos e existimos. Você não consegue colocar uma coisa maior dentro da menor. Você já tentou fazer isso? Pega um objeto maior e tente colocar dentro de um recipiente menor. O que vai acontecer? Não tem jeito. Não tem como. A Bíblia diz que Deus transcende todas as coisas. Deus é maior que todas as coisas. Deus está além de todas as coisas.
Isso fala da sua infinitude, que Ele excede todos os limites. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que a Bíblia nos revela. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. E você sabia que existe até um livro chamado Direito Transcendental? Sabe o que significa isso? Que Deus, por ser Deus, tem seus direitos, pelo fato dele ser Deus. E você deve a Ele muitas coisas, pelo fato dele ser Deus. Nós devemos muitas coisas a Ele, irmãos. Reverência, adoração, santo temor, santidade. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Ele tem os seus direitos, e os direitos de Deus têm sido muitas vezes violados por nós, que não conhecemos quem Deus é. 1 Timóteo 1,17 diz que Ele é imortal, ao Deus eterno, imortal, Deus único, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia também diz que Deus é Espírito. Isso está lá em João capítulo 4, versículo 24. Jesus disse para a mulher de Samaria. Aliás, dizem que João foi o primeiro teólogo sistemático, né? Ele fez 3 definições de Deus, que nós vamos ver aqui. A primeira delas que ele fez foi que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. A segunda delas é que Ele é luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E a terceira delas, que nós vamos ver lá na frente, é que Deus é amor. 1 de João 4, 8, 16. Também a Bíblia diz que Deus é eterno e não muda. E existia um santo do passado que dizia assim: Senhor, eu sou instável, mas Tu é eterno, Tu não mudas. Ó Tu que não mudas, fica comigo. Essa era a oração desse santo do passado. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pense no que isso é na prática para você, irmão. Deus não muda. Significa que aquilo que Ele disse não volta atrás. Aquilo que Ele decidiu sobre você não volta atrás. Isso nos traz segurança. A Bíblia também diz que Deus é onipresente. E se você for sábio, você vai conseguir costurar todas essas coisas e nunca mais esquecer. Porque cada atributo de Deus está ligado ao outro. Jeremias 23, acaso sou Deus apenas de perto? Não sou o Senhor também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Amém, irmãos? Você tem como se esconder do Senhor? Você já pensou sobre isso, irmão? Que os olhos do Senhor estão em toda parte. Elias disse isso: o Deus em cuja presença vivo, diante da face estou. Às vezes você pega essa expressão traduzida com em cuja presença vivo, e no original ela significa que diante da face estou. O Deus a quem diante da face estou. Pense nisso. Você está lá escondido da sua esposa, mas você está diante da face de Deus. Será que nós temos realidade dessa presença, irmãos? O que significa isso?
Não há onde você possa se esconder de Deus. Como diz o Salmo 139, a partir do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Todas as vezes que você julgar estar fazendo alguma coisa escondido de alguém, irmão, lembre desse atributo do nosso Deus. Isso é um depósito seu e meu. O Senhor está em todos os lugares, ininterruptamente. E todos nós estamos diante dos seus olhos, diante da sua face. A Bíblia também diz que por Ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, uma das coisas que acontecem decorrentes disso é que Ele sabe todas as coisas. Então Ele é onisciente, como diz o Salmo 147, verso 5. Sei que muitas vezes nós esquecemos dessas coisas, irmãos. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. E nós poderíamos falar muitas coisas sobre isso, irmãos. Se Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, mas não é só isso. Um Deus onisciente é aquele que é o mais sábio de todos os seres, que a sua sabedoria não se pode medir. É incomparável. Não há como escrutar essa realidade. Não há como penetrar e finalizar o conhecimento de Deus. E o irmão do passado dizia que nós devemos sim nos contentar na nossa ignorância e na nossa limitação. Porque Deus não é algo que você pode cercar, botar uma cerca em torno dele e entendê-lo completamente. Porque Deus é infinito e nós somos seres finitos. Então a incompreensibilidade de Deus é uma coisa que precisa ser entendida por nós. A sabedoria dele é muito mais elevada do que todos os seres. Não há quem se compare a ele. Amém, irmãos? Mas esse Deus que é onipresente, onisciente, Ele tem uma vontade. E quando a vontade desse Deus sábio, que decidiu as coisas, que predestinou as coisas, que organizou as coisas antes da fundação do mundo, que fez o fim desde o começo, e que passeia em toda a estrutura do tempo, porque o tempo não pode contê-lo, esse Deus, Ele tem uma história para o mundo. Ele tem uma vontade, e a vontade dele, da vontade dele provê o seu propósito. E do seu propósito, na sua grande sabedoria, como nós cantamos aqui, ó profundidade da riqueza. Irmãos, e Paulo está finalizando o capítulo 11 de Romanos falando isso. Depois de 3 capítulos onde ele mostra, e é muito mal compreendido esses 3 capítulos, né? Mas ele mostra tantos mistérios de Deus com respeito ao seu povo Israel. Poderia dizer que aqueles 3 capítulos são um mistério de Israel. O mistério do endurecimento de Israel para que fosse aberta a porta aos gentios. Até que o número dos gentios se concluísse.
Então o Senhor voltasse de volta a Israel, e a Bíblia diz que todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, quando Paulo vê que até mesmo no endurecimento daquele povo, Deus estava trabalhando para salvar outras pessoas, ele conclui com esse pedaço que nós cantamos aqui: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Você não pode sondar os juízos de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Você não consegue entender os caminhos de Deus. Se Israel não tivesse sido endurecido, você não teria sido salvo. Então você não consegue entender os caminhos de Deus. Se as 10 tribos não tivessem sido dispersas pelo mundo, talvez nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós não conseguimos entender os juízos de Deus, os caminhos de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Então, quando Deus, que estabeleceu todas essas coisas, irmãos, começa a operar, você vai ver as coisas vindo à existência, que não existem. Porque não há impossíveis para Deus. E Deus é a causa não causada de todas as coisas. Ele que disse: haja luz, e houve luz. É Ele que, da sua palavra, todo o universo veio existir. Os irmãos creem nisso, irmãos? Porque Ele é o nosso Deus onipotente, todo-poderoso. Onipresente significa que está em todos os lugares. Onisciente, que sabe todas as coisas. Onipotente, que é todo-poderoso. Os homens criam coisas a partir de materiais que já existem. Deus trouxe a matéria a existir daquilo que não existia, através da palavra do seu poder. E foi esse mesmo Deus, diz 2 Coríntios, que fez resplandecer a luz em nossos corações, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O mesmo Deus que disse: haja luz, foi que fez resplandecer a luz nos nossos corações. Esse é o milagre do Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Onde você vê o poder de Deus, irmãos? De uma maneira maravilhosa, quando Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. A Bíblia diz da suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. É o poder de trazer do nada a existência, o poder de trazer da morte a vida. Esse é um Deus que nós cremos. Amém, irmãos? Para Ele não há impossíveis. Também esse Deus é uma bem-aventurança absoluta. Significa que não há maldade nele, irmão. Não atribua nenhuma maldade nele, a Ele. Nenhuma maldade atribua a Ele, irmão. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 11... o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, ou bendito. Melhor tradução seria bem-aventurado. O nosso Deus é uma bem-aventurança plena. Nele não há maldade. Ele está acima de tudo. Ninguém pode atribuir pecado nele, nem tentação, irmãos. Nem dizer que uma tentação veio da parte dele, porque Deus não tenta ninguém, e nem pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, a Bíblia diz, quando esta o seduz e o atrai. Nós atribuímos o nosso Deus a bem-aventurança absoluta. Nós atribuímos a esse nosso Deus que Ele é luz inacessível.
Ele é a fonte de toda a luz. Como disse João na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você quer que toda treva se dissipe da sua vida, irmão? Irmã, ande com Deus. Deus é luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, irmãos. É andarmos em verdade, em realidade, livre de toda falsidade, não sendo quem não é, sendo sincero com Deus, sem nenhuma cera, sem nenhuma hipocrisia, não querendo ser quem não é, não se fazendo para os outros. Não se faça para o Deus que conhece o mais profundo do seu coração, o Deus que sonda mentes e corações. Ele é a luz, e nele não há treva nenhuma. Então, para nós, devemos despertar e resplandecer como Ele, com Ele, para Ele. Amém, irmãos? Essa é a nossa fé. Deus também é amor, diz João. Não é que Deus tem amor. Deus é o próprio amor. Amém? Então o amor é muito mais do que um sentimento. O amor é o ser de Deus. Se você tem Deus, você sabe o que é amor. Lembro-me que um tempo atrás, conversava com um amigo meu muito intelectual, e ele me dizia assim: eu já li muito a Bíblia. E ele vem sempre sendo enganado pelo seu coração, porque ele se relacionava com pessoas e julgava ser a pessoa mais importante da vida dele. Agora ele encontrou a mulher da vida dele, agora ele tinha encontrado o amor. E nessa conversa com ele, eu disse para ele: interessante, mas já passou a fulana, a ciclana, a beltrana, e todas as vezes você pensava que estava certo, que havia encontrado o amor. E eu disse para ele: até você encontrar a Deus, você nunca encontrará o amor, porque Deus é amor. E a prova que você não sabe o que é amor é que o seu coração sempre pensa que é amor aquilo que não é. Não é assim? Mas, irmãos, a Bíblia diz que Ele é amor, e aquele que não ama não o conhece. Quanto mais nos relacionarmos com Ele, mais amaremos uns aos outros, com o amor dEle. A vida dEle vai transparecer de nós, e nós vamos cada vez mais ser parecidos com Ele. Os irmãos creem nisso, irmãos? A palavra de Deus também diz em 1 de Pedro que o nosso Deus é um Deus. Nós entramos nos atributos morais de Deus. Sede santos, como eu sou santo, separado de tudo. E nós somos um povo de propriedade exclusiva dEle. Ele nos fez santos. Somos santos em Cristo Jesus. Fomos separados para Ele. Que bênção saber que somos dEle, irmãos. Ele é separado de todas as coisas, e Ele nos fez propriedade peculiar dEle. Por isso nós podemos nos reunir nessa noite aqui e apresentar os nossos corpos como um vivo sacrifício, santo, vivo, porque foi regenerado, santo, porque foi separado por Deus, e agradável a Deus, porque quando nós estamos em Cristo, nós somos agradáveis a Deus. E é isso que nós cremos. Veja quantas coisas o nosso Deus é, irmão. Só que o nosso Deus também é justiça, a Bíblia diz. No Salmo, os irmãos podem ir guardando os versículos. Nós vamos passar bem rápido. Amém?
Salmo 116, versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Amém? O nosso Deus, a Bíblia diz também, é bondoso. E onde você vê a bondade de Deus, irmão? No perdão dos seus pecados. Não foi a cruz de Cristo que comoveu a Deus. Foi Deus que nos amou, que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então a bondade de Deus produziu a cruz de Cristo e o perdão dos nossos pecados. A bondade de Deus demonstra a sua misericórdia, revela a sua misericórdia. O nosso Deus é um Deus que se compaz do coração pobre. Ele tem misericórdia do pobre, Ele tem misericórdia do pecador, Ele tem misericórdia daquele que não presta para nada, como disse o irmão para nós semana passada, não é? Que nós, quando não estávamos em Cristo, éramos menos que nada, não foi assim? E daí quando nós nos convertemos, nos fomos promovidos a nada. E o Senhor é esse que se comove, que é compassivo com aqueles que são pecadores. E se você não descobriu ainda que você é um pecador, você não precisa de Deus. Você pensa que é uma pessoa boa e que Deus vai completar alguma coisa que só que falta na sua vida, você não entendeu o Evangelho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia dá um relato bem terrível do ser humano sem Deus. Então, quando nós nos vemos nessa situação, nós encontramos um Deus misericordioso, que perdoa pecados, que está de braços abertos para nós, que é rico em misericórdia. Amém, irmãos? Continuando, que Ele é paciente e longânimo. E a Bíblia diz que não tarda o Senhor a sua promessa, como muitos a pensam ter demorado, mas é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade. A bondade de Deus, o seu amor produz o perdão para os nossos pecados. Amém, irmãos? A sua misericórdia, a sua longanimidade. E não somente isso, nosso Deus também é fiel. Aí nós ficamos seguros. Filipenses 1:6. Você já é de Cristo? Sim ou não, irmão? Então a Bíblia diz que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifique completamente, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. E o 24 é para você dizer aleluia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O nosso Deus é um Deus fiel. E a Bíblia diz que para mostrar a imutabilidade do seu propósito, Ele ainda por causa de nós, se interpôs com juramento. Amém? Você não tem só alguém dizendo, ó, Deus é fiel. Não, aqui você tem a aliança de Deus, o contrato de Deus, aquilo que Deus disse que ia fazer, e Ele escreveu o que faria. E Ele assinou com o sangue do seu próprio Filho, que concluiria. Amém, irmãos? Então nós temos esse contrato fiel, de um Deus fiel, imutável. E por isso nós cremos nesse Deus. Você crê nesse Deus? É isso que nós, os irmãos aqui, cremos. Amém? Mas nós cremos também no seu Filho, Jesus Cristo. E tudo que nós lemos antes, você pode atribuir ao Filho. Ele é coeterno com o Pai, eterno como o Pai.
co-igual e co-substancial ao Pai, da mesma essência e da mesma natureza do Pai, Deus de Deus, luz de luz. Tudo que é atribuído ao Pai é atribuído também ao Filho. Jesus Cristo é Deus. Essa é a nossa fé, irmãos. Por isso nós batalhamos. Nós dizemos que Jesus Cristo é Deus, não outra coisa. Ou Ele é Deus, ou Ele é o maior mentiroso que já existiu. Ou Ele é Deus, ou Ele era um lunático. E nós sabemos que Ele não era nem louco, nem mentiroso. E Ele demonstrou e disse, a seu respeito foi dito que Ele era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você tem duas categorias de coisa aqui: ou Jesus é criação, ou Jesus é Deus. Aí se alguém quiser botar em dúvida o versículo 1, pule para o 2, irmão. Aí você tem duas categorias ali: Deus e a criação. Em qual das duas Jesus está, irmãos? João capítulo 1, versículo 2: todas as coisas foram feitas. Então ele não pode ser as coisas feitas, ele não pode ser criação, ele só pode ser o Criador, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que Tomé, depois de muita consideração durante uma semana toda, diz em João capítulo 20, versículo 28: Deus meu e Rei meu, Senhor meu e Deus meu. Essa foi a confissão de Tomé. Foi a confissão de Paulo, irmãos. Romanos capítulo 9, versículo 5: deles também descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Também Paulo falou isso a Tito: nós aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Amém? Deus de Deus, luz de luz, da mesma essência e natureza que o Pai. Mas sabemos que esse Deus eterno se fez um homem. Ele tomou sobre si a natureza humana. E como diz João 1,14: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se manifestou em carne humana para revelar Deus aos homens. Filipe perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como me dizes, mostra o Pai? E quando você lê João capítulo 1, versículo 16, aliás, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito, porque Ele é o Deus invisível, que ninguém jamais o veria e permaneceria vivo. Mas o que continua o texto, irmãos? O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus Cristo se tornou homem, nasceu de maneira milagrosa no ventre de Maria, sem intervenção do homem, por obra do Espírito Santo, quando desceu sobre ela o Espírito Santo, e nasceu e viveu nessa terra, e pisou na Palestina 2000 anos atrás, e foi morto por causa dos nossos pecados, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós adoramos o Deus homem, Jesus Cristo. Deus homem, duas naturezas subsistindo numa mesma pessoa. Se os irmãos não entendem bem sobre isso,
Todas as sextas-feiras nós estamos tratando sobre essas coisas. E o irmão é convidado a participar. Você vai entender cada característica de Jesus como Deus, de Jesus como homem, e que você não pode sair dizendo assim, agora é Jesus Deus, agora é Jesus homem, porque isso era um erro teológico do começo da era da igreja. Todas as coisas dele se atribuem a uma mesma pessoa, que existe nela duas naturezas. Tudo que é de Deus se atribui a ele, tudo que é de um homem se atribui a ele. Como dizia um santo do passado, não me pergunte como, mas isso é o que a Bíblia diz, e essa é a nossa fé, irmãos. Amém? Ele é o nosso Salvador. Esses são os ofícios de Cristo, irmãos. O nosso Rei, o nosso sumo sacerdote, segundo Hebreus, o nosso profeta, o nosso juiz, o nosso mestre. E quando nós falamos da pessoa de Cristo, nós também falamos da sua obra. O que nós cremos, irmãos? Nós cremos que Cristo Jesus se fez homem, e que esse Deus homem morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Essa é a sua obra expiatória. Alguns diziam que Jesus pagou o nosso resgate para Satanás e nos livrou das mãos do diabo. Isso é mentira, irmãos. Sabe, você já viu aquela ilustração da gaiola, que o passarinho está dentro? Você deve conhecer, né? Nós não somos um passarinho na gaiola do diabo, irmãos. A dívida que nós tínhamos era com Deus. As justas exigências de Deus estavam contra nós, e Jesus supriu todas as justas exigências de Deus, da santidade ofendida de Deus, e pagou pelos nossos pecados. E agora Deus pode nos perdoar, não porque Ele deixou de tratar como os nossos pecados, mas porque Ele não nos imputa os nossos pecados, porque Ele já cobrou os nossos pecados na cruz de Cristo. E isso é expiação, e é por causa disso que o Senhor Jesus morreu, por causa dos nossos pecados. Nossos pecados foram postos sobre Ele no madeiro. Os irmãos creem nisso, irmãos? Então, quando você pede perdão por algum pecado, por que você pede 1000 vezes perdão por ele? Se você realmente entende a expiação de Cristo, que o Senhor Jesus levou os teus pecados sobre o madeiro, e Deus não pode mais cobrar os pecados de você, porque caíram sobre a pessoa de Jesus Cristo. E Ele foi morto por causa das nossas transgressões, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós andávamos como ovelhas que não tinham pastor, mas Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Essa é a obra de Cristo na cruz. Ele fez expiação pelos nossos pecados, mas não só isso, Ele ressuscitou. Isso significa que a morte não pôde contê-lo. Significa que você pode estar garantido da sua regeneração, porque você participa dessa obra de Cristo. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 24 e 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo foi feito propiciação por causa dos nossos pecados, e por causa dessa propiciação Deus nos deu a redenção. Por causa desta redenção Deus nos deu justificação. Por causa da justificação nós fomos reconciliados, e agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por causa da obra de Cristo. E não somente isso, irmãos. Como é que você sabe que o Senhor Deus recebeu o sacrifício de Jesus no seu lugar?
quando você descobre na história do mundo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a prova que o sacrifício dele foi aceito. E como é que você sabe que você tem hoje o dom do Espírito? Porque o Senhor foi elevado às alturas, na vista de 500 irmãos, em cima do Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que ele foi exaltado à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou o que vedes e ouvis. E hoje nós temos o dom do Espírito por causa da obra de Cristo. E é nisso que nós cremos. Amém, irmãos? Só que não só isso, irmãos. Nós cremos no Espírito Santo, da mesma natureza e essência do Pai e do Filho. Eu gostaria de abrir com os irmãos João capítulo 14. Versículo 16, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto. E essa palavra outro aqui, irmãos, é outro da mesma essência e da mesma natureza, igual a Ele. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro? O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Cristo subiu às alturas, à vista de todos eles. Há um homem na glória. 1 Timóteo 2 diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos que esse Espírito, o que cremos sobre Ele é que é uma pessoa, não é uma força. É uma pessoa. Amém? E se os irmãos conhecem o conceito de persona, os irmãos sabem que para ser uma pessoa tem que ser um eu concreto, com vontade, com mente, com emoções, com decisão. Então quando você abre em Atos capítulo 13, você vai ver essa pessoa falando, e falando na primeira pessoa do singular, porque muitos diziam que o Espírito, aliás, irmãos, entre muitos grupos de irmãos, há um sério problema com o Espírito Santo. E eu sempre gosto de frisar uma coisa para deixar todo mundo de cabelo em pé mesmo, porque se o Espírito Santo é Deus, uma das características de Deus é que Ele recebe adoração, senão Ele não é Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo é Deus? Meu irmão, então Ele recebe adoração. Por isso que Gregório de Nazianzo dizia: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, e se Ele é Deus, Ele recebe adoração. Atos capítulo 13. Esse ser fala. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse... Quem é que disse, irmão? Quem é que disse? Uma força diz alguma coisa? Quem é que disse aqui? E o que ele disse? Separai, tem mais coisa aí, separai para mim, separai-me, a Paulo e Barnabé para a obra que eu, está no original, eu, ego, os tenho chamado. Porque Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele separou Paulo e Barnabé. E quando você abre em Apocalipse 22, 17, a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito não é uma força que faz a noiva dizer vem. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem
vem. Porque o Espírito é um ser pessoal. Romanos capítulo 8, versículo 27. O Espírito conhece, tem conhecimento. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Amém, irmãos? Também o Espírito, semelhantemente, 26, nos assiste em nossa fraqueza, por quê? Mas o mesmo Espírito faz o quê? Sobremaneira, com gemidos. Os irmãos creem nisso, irmãos? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Não fazei o que com o Espírito de Deus? Tem que ser uma pessoa para ficar triste, irmão. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E 1 Coríntios capítulo 12 também fala que Ele é aquele que distribui os dons, segundo lhe apraz. Sabe por quê, irmãos? Essa é a figura do óleo da santa unção. Essa é a figura do Espírito Santo. O Senhor está no céu, assentado à destra de Deus, e derramou outro semelhante a Ele, que é o nosso advogado, intercessor, ajudador, consolador. E Ele está conosco todos os dias. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele está para nos ajudar, para nos consolar, para nos admoestar, para nos conduzir a toda a verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque Ele é um ser pessoal. E não é só isso, Ele é Deus. Eterno, igual. Você já pensou uma força que fala eu? Que fica triste? Estranho, né, irmãos? É um ser pessoal. Amém? E é o Espírito que traz toda a realidade da obra de Cristo a nós. Se você ignorar o Espírito, você não será transformado semelhante ao caráter de Cristo. Então, como dizia A.W. Tozer, o Espírito Santo nos nossos dias, irmãos, é um ser negligenciado. Não se dá atenção devida a Ele. Ou se atribui a Ele um monte de loucuras, como é feito nos nossos dias, ou Ele é totalmente negligenciado na igreja. Então nós devemos estar abertos a tudo que o Senhor tem para nos dar, através do seu Espírito, porque é Ele que traz a realidade da obra de Cristo para dentro dos nossos corações. Amém? Ele é digno de louvor, de adoração. Ele é Deus. Amém, irmãos? Na igreja de Deus, o que Ele comprou com o seu próprio sangue. O que cremos, irmãos? Vamos seguindo aqui. Cremos que a igreja de Deus é universal e não é a universal do reino de Deus. Amém? O que significa isso? Você sabe o que significa isso, irmão? Significa que a igreja de Deus é composta de todos os santos nascidos de novo, que foram regenerados pelo sangue de Cristo e que habitam nesse mundo, por toda a face dessa terra. Esta é a igreja de Mateus 16, 18, que Jesus disse que edificaria. A igreja de Deus, por isso que a igreja católica se chama católica, porque católica significa universal. Nós somos católicos. Nós também somos apostólicos, só não somos romanos. Amém, irmãos? Nós somos católicos, irmão. Nós somos batistas, nós somos presbiterianos, nós somos congregacionais, nós somos da Assembleia dos Santos, né? Nós somos. Não desses CNPJs escritos em algum lugar.
mas nós somos parte da igreja de Deus que está sobre essa terra. E nós cremos na igreja de Deus, que está em todos os lugares do mundo. Nós cremos na igreja universal. Só que nós cremos que essa expressão, essa igreja se expressa em cada localidade. Nós cremos que existe uma igreja de Deus em cada cidade. E se divide só por isso, irmãos. Por isso você vai ler a carta aos Filipenses, que moravam em Filipos. A carta aos Colossenses, que moravam em Colossos. A carta aos Tessalonicenses, que moravam em Tessalônica. A carta aos Coríntios, que moravam em Corinto. Porque era uma cidade e uma igreja naquela cidade. E é isso que nós cremos. Amém? E por isso nós não nos reunimos com nenhum CNPJ firmado em cartório. Como disse o irmão Carlos, nenhum ego registrado em cartório. Porque uma denominação é um ego registrado em cartório. A pessoa fazia parte de outra denominação, foi ferida, né? O ego sofreu ele ficou ofendido, e agora ele abriu uma nova denominação, e foi lá e registrou ela em cartório. É o ego dele registrado em cartório. Nós não caminhamos assim. Nós cremos em todos os irmãos que reúnem em Joinville, sendo parte da igreja em Joinville. Amém? Aliás, todos os irmãos fazem a igreja em Joinville. Nós aqui somos parte dela. E por que nós não nos reunimos com nenhum deles? Porque se nós nos reunirmos com alguns deles, faremos os outros excluídos. Amém, irmãos? Se você se reunir na Batista, você exclui os irmãos da Assembleia, da Metodista, você já assinou lá, você é membro daquele lugar. E por que nós estamos aqui? Porque nós queremos incluir todos os irmãos. E nós não dizemos que somos de Cristo e os irmãos não são de Cristo. Todos os que têm a Cristo fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus que está nessa cidade. É isso que nós cremos. Então, se o irmão vier perguntar para mim: ô irmão, mas você recebe todos os irmãos? Sim, a igreja inclui todos aqueles que Cristo recebeu. Todos os que estão na igreja são. E todos os que são, estão. Todos os que estão na denominação, às vezes não são filhos de Deus. E todos os filhos de Deus numa cidade, certeza que não estão na mesma denominação. Mas na igreja, todos os que são filhos de Deus estão. E todos os que estão, são. Por isso que o campo é o mundo. E o joio não está na igreja. O joio é um descrente. Porque se ele fosse crente, ele era trigo, irmão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E Jesus disse que o campo era o mundo. Não é o campo, é uma denominação, e dentro da denominação tem o joio e o trigo. Isso é mentira. A Bíblia diz que o campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Eles estão aonde juntos? No mundo. Por isso eu tenho uma bronca com essa palavra desigrejados. Porque, irmãos, nós ouvimos isso de irmãos eruditos e que conhecem os textos originais e que sabem que a palavra igreja não tem a mínima possibilidade de ser uma instituição religiosa. E para alguém ser desigrejado, ele tem que estar sem Cristo. Então, se você for chamar alguém de desigrejado, irmão, chame um ímpio, porque um irmão que foi comprado pelo sangue de Cristo, ele faz parte do rebanho de Cristo que está numa cidade. Ele não é desigrejado. Ele pode ser desinstitucionalizado, desdenominacionalizado, mas desigrejado ele não é, irmão. E é interessante que essa ignorância nós ouvimos na boca de muitos irmãos que são eruditos. Nós vamos falar sobre os desigrejados. Quem é? As pessoas do mundo? As pessoas que não receberam a Cristo ainda? Porque todos que receberam a Cristo estão na igreja. São igreja. Fazem parte da igreja. E nós cremos na igreja universal e na igreja local. E é disso que nós damos testemunho. Amém, irmãos?
A igreja, segundo Efésios 1:23, é o corpo de Cristo, um organismo vivo. A igreja, segundo Efésios 2:10, é criação de Deus, um poema de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A igreja, segundo Efésios 2:19, é a família de Deus. Já não somos estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos. Somos família de Deus. A igreja, segundo Efésios 2:20-22, é o edifício de Deus, é o santuário de Deus, é onde Deus habita, é onde nós somos edificados juntos para a morada de Deus em espírito. A igreja, segundo Efésios 4:23, é o novo homem da nova criação, uma nova criação, um novo homem, o segundo Adão. Amém, irmãos? Segundo Hebreus 3:6, é a casa de Deus. Não é isso aqui. Nós, os irmãos, somos a casa de Deus. E quando a Bíblia fala que nós devemos saber como andar na casa de Deus, é como andar entre os irmãos, como igreja. Porque a igreja é a casa de Deus. Não é qualquer coisa, irmãos. Amém? Não é uma parede de tijolos. Não é um CNPJ. É os irmãos. E também não é você sozinho. Isso é uma falácia. Ah, eu sou a igreja. Mentira, você não é a igreja. Tem que ter mais um. E aliás, tem que ter mais um. E se tiver mais de um na cidade, se tiver 3, já não é só você e ele. Porque muitas pessoas dizem, a minha família é uma igreja, porque 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali está ele. Não, irmão, a sua família não é a igreja. Sabe por quê? A única possibilidade da sua família ser a igreja é se as únicas pessoas salvas naquela cidade forem sua família. Se houver mais outros irmãos salvos naquela cidade, eles são a igreja, junto com você. Você sem eles não é a igreja. Sua família não é a igreja. Sua família faz parte da igreja. Você não é a igreja. Eu falo isso, irmãos, porque existem muitos, cito um realmente como um falso mestre chamado Frank Viola, que fala que a igreja é como uma família. Então, ele diz que toda assembleia que tiver um tal número de irmãos é prejudicial ao corpo de Cristo. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Quanto mais irmãos estiverem reunidos e testemunhando a unidade do corpo de Cristo, melhor, irmãos. Aí ele dizia assim, então é como uma família, você tem o pai, a mãe, os filhos crescem e abrem uma nova família. E assim se origina o que eles chamam de igreja orgânica. E isso é uma falácia que tem desmanchado assembleias que viviam unidas durante muitos e muitos anos. Não caia nessa falácia, irmão. As pessoas que caem nessa falácia normalmente são as pessoas que são totalmente contra tudo que é e está na instituição. Eles está tudo errado, eu vou ficar em casa com a minha família. Sua família sozinha na sua casa não é igreja. Você vai reunir, vai falar de Cristo, mas se tem mais um salvo em outra casa, a uma quadra de você, já não é você a igreja, nem a sua família sozinha. E se você puder ter comunhão com o irmão, você deve ter comunhão em torno do nome de Cristo. E se puder se reunir junto com o irmão, você deve se reunir junto com ele. É por isso que nós nos reunimos. Amém, irmãos? E também nós cremos na prática da vida da igreja. Primeiro, nós cremos que todo filho de Deus tem a sua devoção pessoal com Deus. Porque há muitos grupos que ficam tão espirituais que já não precisa mais orar, que já não precisa mais ler a Bíblia, que não precisa mais ter comunhão com Deus, né? Não precisa ter exercícios espirituais. Nós cremos na devoção pessoal de todo filho de Deus. Nós cremos que um filho de Deus ora. Nós cremos que um filho de Deus lê a Bíblia. Nós cremos que um filho de Deus jejua. Ainda que nós parece que não, né, irmãos? Mas nós cremos.
São disciplinas espirituais. E segundo Hebreus capítulo 5, são disciplinas espirituais que fazem você ser experimentado pela prática. Quer aprender a mortificar a sua carne? Jejue, irmão. Você vai fazer ela um senhor, e você o servo, e você o senhor. Ela não vai comer quando ela quiser. Ela não vai dormir quando ela quiser. Porque você está coordenando ela. E uma das coisas que ajuda você a educar a sua carne é o jejum. Sabia? O jejum bíblico. A oração. O relacionamento com Deus. A intercessão. A súplica. As ações de graças. A leitura da palavra de Deus. Nós cremos na vida de oração, de leitura e devoção pessoal da igreja, irmãos. Amém? Se você tem dúvida, saiba que nós cremos nisso. Amém? E nós cremos que todo crente tem o Espírito de Deus dentro de si. Então nós cremos na oração, na leitura, nos jejuns e na direção de Deus no espírito de todo irmão. O irmão, ele sabe para onde deve ir, porque ele tem o Espírito dentro dele. Ele tem que dar atenção ao Espírito, à vida. A vida sabe o seu caminho. Sabe, irmãos, hoje nós vemos pessoas que dizem ser discipulado, dominar a vida dos outros. Então elas que mandam em quem, quando vai viajar, quando vai sair de férias, ficam se intrometendo na vida particular das pessoas. Isso não tem nada a ver com Deus e com o Espírito de Deus. Você deve ser capaz de tomar direção na sua vida pelo Senhor que habita dentro de você. A unção que há em vós vos ensina todas as coisas. Amém, irmãos? 1 João 2, 27. Está em vós. E nós cremos. Nós não vamos dar nenhum livro de regras para você seguir. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Nós queremos que você siga o Espírito. Siga a palavra de Deus. Siga a direção do Espírito Santo. É isso que nós cremos. Amém, irmãos? E outra coisa que nós queremos deixar claro para os irmãos: nós não somos cessacionistas. Nós cremos em todos os dons do Espírito Santo. Todos os dons. Você pega eu que sou diferente de você. O Senhor pode ter me dado um dom diferente de você. Aí você se espelha em alguém que está falando aqui na frente. O irmão é tão calmo, né? Eu acho que ser servo de Deus é ser igual a ele. E daí uma assembleia que tem um mestre que se sobressai, todos os irmãos vão virar mestre. Fica tudo aqui, né? Aí você vai entender o que você viu semana passada, por exemplo. O irmão Carlos é um irmão que não é um mestre, é um irmão que é um evangelista. Então ele pega fogo. Entendeu, irmão? Por isso ele pega fogo. E ele é um dom dado à igreja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Mas nós cremos em todos os dons de Deus dado à igreja. Todos aqueles que você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 12. Todos aqueles que você encontra em Efésios capítulo 4. Em Romanos capítulo 12. Nós cremos nos dons de Deus. A Bíblia não diz em lugar nenhum que eles cessaram. Essa é uma interpretação de irmãos que não experimentam essas realidades espirituais. Então eles precisam dizer que cessou, porque não tem no meio deles, cessou. Agora, se algum irmão aqui receber algum dom do Espírito genuíno, segundo o que o Espírito diz, que está aqui na Escritura, que não se contradiz com ela, todos nós receberemos da parte de Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de deixar isso muito claro para os irmãos. Sei que é o pensamento de todos os irmãos aqui. Mas às vezes você chega e está todo mundo sentadinho, né? Não tem fogo, né? Euforia não é fogo, irmão. A Bíblia diz que Deus não usa pessoas agitadas. Euforia não é fogo. Gritaria não é fogo. Fogo é outra coisa. Amém, irmão? Mas nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos na ordem de culto de 1 Coríntios capítulo 14. Que tudo é feito com ordem e decência. Porque Deus é um Deus de ordem. E é nisso que nós cremos. Então vocês precisam saber que nós cremos nisso, amém?
Aleluia! Amém? E nós cremos nas reuniões da igreja, irmão. E agora começa a puxada de orelha, né? Onde você está nas reuniões da igreja? A igreja, segundo a Bíblia, não é segundo a tradição de homens, nada. Segundo a Bíblia, a igreja se reunia para orar. Segundo a Bíblia, a igreja se reunia para partir o pão. Segundo a Bíblia, a igreja se reunia para o ministério da palavra. Segundo a Bíblia, a igreja se reunia para o exercício dos dons, ou reunião de mutualidade. Segundo a Bíblia, a igreja se reunia para evangelizar. Segundo a Bíblia, a igreja se reunia para muitas reuniões. Se nós nos reuníssemos todos os dias e cada dia nós tivéssemos uma reunião bíblica, nós não conseguiríamos fazer todas as reuniões que a Bíblia diz que a igreja fazia. Você sabia disso, irmão? Então nós ainda estamos nos adaptando, assim, vamos tentar fazer 2 reuniões na sexta, né? Vamos fazer o partir do pão junto com a reunião da palavra, né? Nós vamos nos ajustando, mas a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. E eu posso mostrar mais de 7 tipos de reuniões bíblicas para você. E haviam reuniões demoradas da palavra, no ministério da palavra, tão demoradas que um camarada caiu lá de cima do 2º andar e quase morreu. Os irmãos não aguentam ouvir a palavra nem meia hora, nem 45 minutos. Então todo mundo com sono, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de se jogar da janela. Eutico caiu da janela, você tem vontade de se jogar da janela, porque se pendura na janela. Amém, irmãos? Há reuniões da igreja, e nós somos edificados nas reuniões da igreja. E isso é tão gracioso, irmãos, porque assim, ó, você pode sim tocar na sua casa lá e ficar 5 anos, você volta com os mesmos defeitos, porque você não está na panela de batata, você não está com as pedras pontudas, então você não é edificado. Porque todas as vezes que a Bíblia refere-se à edificação, ela sempre está dando ênfase ao coletivo. Juntamente sois edificados, não separadamente. Conheço muitas pessoas que dizem: irmão, eu estou igual a Elias na caverna. Não, irmão, tu não está igual a Elias na caverna. Entrou um parafuso solto na tua cabeça e tem que botar no lugar, porque ele não tem nada a ver. Amém? Você está equivocado. Falo isso realmente segundo o que a Bíblia diz. A Bíblia fala do nós, uns aos outros, mutuamente. Isso é reunião da igreja. Goste você desse nome ou não. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E fala que deixar de congregar é pecar voluntariamente. Hebreus 10, 25 e 26. Deliberadamente. Então, irmão, é para nós a reunião da igreja. Amém? É para nós o batismo, irmão. E nós cremos no batismo, que bota o camarada inteirinho dentro do sepulcro, lá embaixo. Não é jogar aguinha. Para nós não. Respeitamos os que pensam diferente. É imersão. Batismo significa imergir em. E é isso que nós cremos. Nós cremos que mergulha o camarada inteirinho lá para ele ser sepultado, se ele crê em Jesus Cristo. E nós cremos no partir do pão. E nós cremos que essas 2 coisas são sacramentais e que o Senhor Jesus deixou para a gente guardar até que Ele venha. Tem gente que faz o partir do pão mais do que tudo, mas nós cremos no partir do pão. Amém? Nós cremos que os discípulos, todo primeiro dia da semana, se reuniam para partir o pão. Nós não fazemos isso porque nós queremos fazer isso em realidade espiritual. Nós não queremos fazer uma forma sem vida. Mas a Bíblia revela que os discípulos, no primeiro dia da semana, se reuniam para partir o pão. Atos capítulo 20.
Amém, irmãos? Nós cremos nas contribuições. Nós não cremos no dízimo do Velho Testamento. Nós não cremos no dízimo da lei. Nós não cremos que alguém é obrigado a dar qualquer coisa. Nós não cremos que o dízimo é um meio de salvação. Nós cremos que alguém que se entregou para Cristo, se entregou por inteiro e converteu-se todo até o seu bolso. E se você não converteu o seu bolso, você não é crente ainda, de verdade. Falta o Senhor converter o seu bolso. Amém, irmão? Converter o seu bolso é você contribui com os irmãos e contribui com o que você tem. Você sabia disso? Segundo várias passagens das Escrituras, não por ordem, mas voluntariamente, proporcionalmente, como a Bíblia diz em 2 Coríntios 8 e 9, 1 Coríntios 16, e sempre e com alegria. Ó, que lindo, irmão. Sempre, proporcionalmente. O que é proporcionalidade, irmãos? Medite no seu coração, sempre proporcionalmente, com alegria e voluntariamente. Aleluia. É isso que nós cremos, é isso que a Bíblia diz. Você pode procurar um artigo do Stephen Kahn, que chama-se, foi gravado pelo nosso irmão Alice de Moreira, e chama-se As Bases para a Contribuição. Lá você vai ver realmente o que significa contribuir. Amém, irmãos? Veja só quantas coisas: devoção pessoal, reuniões da igreja, no batismo, nas contribuições. Nós cremos que a Bíblia mostra em Atos capítulo 20, em 1 de Pedro capítulo 5, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em 1 Timóteo capítulo 3 e 4, em 2 Timóteo, em Tito, que na Bíblia existe presbíteros e diáconos. Amém? Se você não acredita, infelizmente, a Bíblia diz que existem. E eles são os anciões que são usados por Deus para governar o povo de Deus. Sempre no plural, nunca alguém que domina os irmãos. Aqueles que, como diz Tessalonicenses capítulo 5, irmãos, notai os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. E os tenhais em amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então existem irmãos que trabalham entre os irmãos. Esses são os presbíteros, esses são os diáconos. Amém? Cada um na sua função. Foram estabelecidos não por nenhum homem, a Bíblia diz, são estabelecidos pelo Espírito Santo. São presbíteros, sua função é de bispos e pastores. Quando Pedro fala para os presbíteros, ele fala: pastoreai o rebanho de Deus, sobre o qual Deus os constituiu bispos. O que é para fazer os presbíteros, irmão? Pastorear, supervisionar, não dominar. É um pastoreio de serviço, mas existem presbíteros e diáconos na igreja de Deus. Eu acho tão legal, irmão, que não vai ter nem como tirar da Bíblia, sabe? Está em muito lugar. Não tem como. Vai tentar ter que interpretar muito versículo fora de contexto. Uma porção, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 também. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. E o bispo é o presbítero. Amém? Porque bispo, pastor e presbítero são a mesma coisa. É só você ler Atos capítulo 20. Você vai ver isso claramente. Presbítero é o que ele é. Bispo é a função de supervisor e pastor é a função de pastorear os irmãos. Então, e a Bíblia diz que eles existem. Goste você ou não. E os irmãos precisam notar aqueles que trabalham entre nós e nos admoestam no Senhor. E nós cremos nos presbíteros. E nós cremos nos diáconos, que servem os irmãos,
que olham a necessidade, que mexem com o dinheiro. Por isso que a igreja está nessa bandalheira toda que a gente vê. Porque os irmãos que eram para se dedicar à palavra, ao pastoreio e à supervisão, estão roubando dinheiro. Que não deveria nem estar na mão deles, deveria estar na mão dos irmãos que servem e cuidam. E veem a necessidade dos santos e servem os irmãos. Mas eu estou falando tudo isso muito rapidamente, irmãos. Só para você saber o que nós cremos. Amém? Porque nós cremos no que a Bíblia diz. Nós começamos com a Bíblia. Amém? E só para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler Atos capítulo 20. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quantos? Eram só ou não? Eram os anciãos da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contando que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor para testificar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos, preste atenção agora. Leia a sua Bíblia aí. Atentai por vós. Esses são os presbíteros. Eles precisam olhar para eles mesmos. O irmão Richard Baxter tem um livro chamado O Pastor Aprovado, e ele gasta várias páginas só para falar sobre essa palavra, essa frase: atentai por vós e por todo rebanho sobre o qual quem constituiu? Foi um homem que constituiu, irmãos. Foi um homem que botou a mão na cabeça lá, ungiu com óleo, constituiu. Quem foi que constituiu? O Espírito Santo. Vos constituiu episcopos. Epi, sobre. Escopo, olhar. Episcopo significa olhar sobre, supervisionar. Os presbíteros veem o que muitos não veem. Eles estão sempre olhando e cuidando dos irmãos. Eles veem o que você muitas vezes não vê. Amém, irmãos? Porque eles receberam do Senhor essa graça de supervisionar. Para o quê? Continua o texto, irmão. Aí você tem a outra frase. Fazer o quê? Está vendo como presbítero, pastor e bispo são a mesma coisa? Atentai por vós, os presbíteros, e olhai por todo o rebanho de Deus, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, porque são a mesma coisa. Está falando da função deles agora. Para pastoreardes o rebanho, a igreja de Deus. De quem é a igreja? Essa é a parte deles. Eles sabem que o rebanho é de Deus. Mas tem presbíteros na Bíblia ou não tem, irmãos? Se tem presbíteros na Bíblia, e se nós queremos andar segundo a Bíblia, nós vamos realmente estar reconhecendo os irmãos que trabalham entre nós, que nos presidem no Senhor. Amém? Nós queremos andar segundo a palavra de Deus.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está aí ou não está? Porque as pessoas dizem assim, no fim dos tempos é só uma casa. Uma casa tem governo, irmão. Uma casa anda segundo o governo. Esses são os porteiros da casa de Deus. Não entra heresias aqui por causa dos porteiros, irmão. Por causa daqueles que estão olhando pelo rebanho, que estão cuidando de algo que não é deles, que é precioso e é de Deus, porque Deus comprou com o seu próprio sangue. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E que não são dominadores dos irmãos, mas nós cremos que eles existem. Existe governo na igreja. Amém, irmãos? Então, quando um governo da igreja puxar a sua orelha, não fique bravo, tá? Como diz um irmão bem antigo, ele diz assim: quando uma criancinha está caindo no rio para se afogar, ela não está nem aí, ela vai se afogar. E quando o pai dela vai correr lá, irmão, para agarrar ela, ela não vai gostar. Mas é ele que vai salvar a vida dela. Amém? E é isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Amparais os desanimados, agarreis os fracos. Os fracos estão caindo, ele vai lá. E sejais longânimos para com todos. Então nós cremos no que a Bíblia diz. Amém? Segundo 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que os mortos ressuscitarão. Amém, irmãos? Nós cremos, 1 Coríntios 15, 52, no arrebatamento da igreja. A igreja será reunida com o seu Senhor. O Senhor virá e em um só momento nós seremos transformados. Num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados. Amém, irmãos? Nós cremos. Nós cremos que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós cremos. Para cada um de nós dar conta daquilo que fez, de bom ou de mal, por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Todos nós, inclui a Paulo, inclui eu e inclui você. E todos os crentes hão de dar conta daquilo que tem de Cristo ou não, e hão de dar conta. Isso é muito sério, porque muitas pessoas se apoiam na salvação eterna, esquecendo que o juízo começa pela casa de Deus, e há disciplina para os salvos, e há correção, e há açoites, e há trevas exteriores. Então não brinque com isso. Amém, irmãos? Nós cremos no milênio, que o Senhor virá e reinará sobre essa terra durante 1000 anos. Nós cremos no julgamento final, de Apocalipse 20, do 11 ao 15. E nós cremos nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. Isso é o que nós cremos. E é muito mais que isso que nós cremos. Esses são os títulos daquilo que nós cremos. Esse é o bom depósito que você tem para guardar. E todos nós aqui deveríamos saber falar sobre todas essas coisas para os outros. Por isso que eu li 1 Pedro 3,15. Cada um de nós aqui deveria saber dar a resposta da esperança que há em nós. Cada um de nós. E sobre isso a Bíblia diz assim. E a Bíblia fala sobre o que? Sá fala assim. Todos nós, como diz um santo do passado, somos, nesse sentido, teólogos. Porque falamos de Deus, falamos sobre Deus, temos que dar resposta sobre as coisas de Deus. E isso tudo, irmãos, é para chamar a sua e a minha atenção, para nós estarmos envolvidos com aquilo que é eterno, com aquilo que é importante, com aquilo que nós cremos, com aquilo que a igreja crê, porque é o próprio Deus que foi dado e confiado a nós, é o próprio Jesus Cristo que foi dado a mim e a você, e não devemos brincar com isso. Amém, irmãos? E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto que foi dito aqui de maneira em títulos, os irmãos podem ajudar você. Amém? Mas é isso que nós cremos.
E isso se chama o bom depósito. Guarda o bom depósito. Isso se chama a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. E por isso nós vamos batalhar. Não vai entrar nada aqui que não seja aquilo que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Entre os irmãos, nenhuma prática vai ter se a Bíblia não concorda com ela. Mas nós não estamos além da Bíblia e também não estamos aquém dela. Nós seguimos a palavra de Deus. Por isso, nós cremos na Escritura, nós cremos em Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sua obra consumada. Nós cremos na igreja, nós cremos em tudo que tem na igreja. Amém? Não tiramos nada do que tem na igreja. Nós cremos em tudo que diz respeito à vinda de Cristo. É isso que nós cremos.